Bem-vindos ao primeiro parágrafo. Ao longo deste programa vamos conhecer duas histórias, duas grandes reportagens que em comum têm o mundo da rádio. Antes de visitarmos os estúdios das rádios locais, que funcionam como uma família para os ouvintes, vamos primeiro compreender a importância que pode ter a rádio no meio de uma guerra. É dessa importância que nos fala Jaime Frofre de Andrade. Ele e tantos milhares de portugueses foram combater na guerra colonial e dizem-se hoje pouco reconhecidos pela sociedade pelo trabalho que fizeram na Guiné, em Angola e em Moçambique, lugares onde trilharam grande parte da juventude. Tive uma emboscada em que estive durante uma noite inteira com 3 ou 4 camaradas debaixo de uma berlier. Eu logo ao primeiro tiro que o inimigo deu, saltei abaixo da viatura, rolei para o mato da parte do fogo do inimigo e consegui escapar. Que à minha frente caiu um morteiro, que se caísse 1 metro à frente me teria morto logo naquele momento. Preso do PJC, estive preso 29 meses. Quem são os homens do ultramar e por que se sentem esquecidos? Eu sou um indivíduo cheio de mágoas. Eu não perdoo aquelas gerações e às gerações contemporâneas. Essa gente tem que responder um dia. Durante 13 anos, milhares de homens foram enviados para a guerra colonial. Muito boa tarde, começa aqui mais uma edição de Terceiro Tempo, como é habitual às segundas, depois das 7, aos sábados, depois das 12. Faz rádio para se divertir. Chama-se Jorge Carvalho e é professor primário reformado. O Sport Clube de Vila Real, aliás, aterrou em Angola quando tinha apenas 22 anos. Tínhamos momentos de grande depressão. Quantas vezes encontrávamos um colega ou outro a chorar pelos cantos e a perguntar porque é que eu estou aqui, o que é que eu fiz para vir para aqui. Tive um soldado que fez a mala e que queria vir embora, não o deixaram, foi fugir, porque ele sair da porta de arma porque ele gritava que aquilo não era dele, que queria vir embora. Não, nós estávamos obrigados, não tínhamos hipótese de sair dali. Obrigados, homens novos, uma geração que muitos dizem ter vivido o medo de partir a qualquer momento. A notícia de que era preciso ir defender a África alastrou-se rapidamente. Soubemos que o país ia entrar em guerra, pois naturalmente entendemos que íamos para a guerra para cumprir a nossa missão e para enquadrar os nossos homens e fazer com que os homens que íamos comandar fossem, se possível, todos os que iam, que regressassem. Era essa a nossa obrigação como militares de profissão e chefes deles. O Abel, que partiu para a guerra, era um jovem com 22 anos, cheio de expectativas, com um projeto de vida, nada consciente daquilo que estava a acontecer em Angola, Moçambique ou Guiné e que ia cumprir o seu dever, o serviço militar obrigatório. Fui para a tropa a pensar nos Beatles e como é que eles faziam certas canções, porque os meus acordes não davam para tocar as canções deles. Quando fui para Moçambique, fui, digamos, fazer a guerra naquele sentido que sabia que aquilo que era a terra deles e que eles mais tarde ou mais cedo tinham direito a ficar com a sua terra, mas que simplesmente que deviam ter algum tempo para se preparar. Mesmo quando estava cá no continente, sempre ouvi dizer que na Guiné que eram as colónias que eram mais perigosas e aquilo que aconteceu comigo foi uma das coisas que eu também vi que foi perigoso. Foi o Campeonato Nacional da Terceira Divisão por motivo. O perigo passou. Hoje o tema é futebol, mas em Angola, na Guiné e em Moçambique, as conversas há 50 anos atrás tinham por base um outro tema. Apanharam uma mina, o Unimog incendiou, as costas desse militar estavam todas queimadas
rugosas como esta proteção deste estúdio aqui na rádio. Pois, o que é que seria natural? Recuperar esse homem e mandá-lo embora para Portugal? Não. Como lhe faltaram 2 meses, ele, depois de curado, voltou outra vez ao teatro de guerra. Decidi neutralizar a mina para não fazer barulho, para não arrebentar num sítio onde havia, de facto, uma grande probabilidade de contacto com o chamado inimigo, com a guerrilha. Eu tentei, portanto, neutralizar a mina e não reparei que a cavilha de segurança dessa mina estava oxidada, e quando toquei na mina, ela rebentou, mesmo sem... rebentou. Ao rebentar foi uma grande explosão, uma forte explosão que me fez com que fiquei logo sem as 2 mãos, fiquei cego, completamente cego, fiquei em estado de inconsciência. 2 sentimentos, um é que ia morrer longe da família, da pátria, dos amigos, da minha terra. Portanto, e nesse sentido era uma tristeza, um sentimento de tristeza. O outro era de alívio, porque aquela guerra acabava ali. E fiquei sem respirar, e há ali há uns momentos que, não sei, que eu não posso calcular que tempo, em que fiquei absolutamente convencido que estava morto. Aliás, ouvi os soldados a gritar na barraria e tal, e eu ouvi dizer que eu tinha morrido, o que é e tal. Eu ouvi, parece que estava no fundo do mar, parece que tinha a cabeça do tamanho do mundo. Nós íamos na viatura e as tropas do PJC estavam dentro do mato, escondidos. E quando a viatura se aproximou, eles abriram logo o fogo sobre a nossa tropa. Saltei abaixo da viatura, rolei para o mato da parte do fogo do inimigo e consegui escapar. Só que quando eles pararam de dar o fogo, levantei a cabeça para ver o que estava a passar na viatura, e então da tropa do PJC, como me viu, chamou pelos colegas, veio outro logo lá buscar-me, e foi na altura que fiquei prisioneiro. Guardo os gritos, as pessoas a dizer vamos rapidamente porque ele vai morrer. Sobreviveram, cada um num país diferente. Dizem que não estavam preparados. Alguma vez se está quando se fala de guerra? Foram 13 anos, enfim, foram 13 anos de sacrifícios, naturalmente. É bastante tempo. Antes do 25 de Abril não se falava da guerra, porque a guerra para o regime anterior, para o Estado Novo, não existia. Havia umas escaramuças, mas não... Depois do 25 de Abril também não se queria falar na guerra, porque houve muitos atores dessa guerra que estavam atores políticos, e muitos deles tinham estado na guerra colonial e não queriam falar disso. Novamente, e com 2 golos, a equipa da casa a dar a volta ao marcador, a vencer por 3. A bola era um dos truques para o tempo passar mais depressa. Sem se conhecerem, têm um ponto de interesse em comum, um rádio. Pelaquela areia vinha, de facto, um guerrilheiro fardado e com rádio, e vinha ouvir música. Curiosamente, fazia o rádio ligado e até vinha de modo a gingar ao som da música, com a arma a tiracolo. Eu fiquei ali, sem saber, digamos, o que fazer ali. Não havia muito a fazer. Os helicópteros tinham-nos deixado assim no cimo de um morro que terminava a pique. Concordou então em entregar-se, porque foi-lhe dito que lhe seria poupada, digamos, a vida, não é? E eu então fiquei-lhe com o rádio. Olha, este rádio que aí está, é o rádio dele, que eu ando numa espécie de... deixem-me usar esta palavra, de demanda, que tem assim, um sentido um pouco romântico, mas a tentar pela internet, com pessoas em Moçambique, etc., e de cá, etc., tentar encontrar esse guerrilheiro. Eu cheguei muito desadaptado, muito enervado, com uma grande neurastenia. Durante anos ainda dava saltos na cama, não é? Aquilo era muito aborrecido para quando se dorme acompanhado. Voltei meia, a minha mulher pregada no sono e aí vai ele. Há uma lista muito grande de deficientes militares que ainda aguardam, sobretudo os homens do stress pós-traumático de guerra, que para chegarem a uma reparação levam 5, 10, 15, 12, 13 anos. Processos que levam 12, 13 anos a serem resolvidos.
E se na vida militar ninguém pode ficar para trás, na civil a história é outra. Deixados para trás, assim se sentem os combatentes da guerra colonial em relação ao Estado. É qualquer coisa de pouco recomendável. Que esperança agora é que eu vou ter, que agora que vão ligar muito aos ex-combatentes? Ninguém sabe o que é deixar para trás tudo aquilo que é mais querido. E é de grande leviandade dizer aos jovens para abandonarem este país. Este país é o nosso e é aqui que nós queremos continuar. O nosso governo não tem dado valor nenhum aos ex-combatentes. Por isso, quando hoje o país passa por tantos sacrifícios, a sociedade, nós dizemos que nós já demos uma parte do nosso sacrifício. Nós já passamos a nossa crise. Se as palavras ouvidas na rádio podem mudar a moral das pessoas no meio de um cenário de guerra, podem também ser importantes no dia-a-dia de qualquer pessoa. Fomos descobrir em Bragança uma rádio. O locutor é o Nicolau. Ele está há 24 anos e um mês a acordar com os transmontanos. A família do tio João é uma verdadeira família, uma família que é um caminho para a prosperidade. Bom dia, tio João. Bom dia a toda a família. Olá, viva, bom dia! Olha! O nosso Telmo, o nosso grande lutador! Ó, tio João, esta família para mim é uma família que nos dá vida, dá-nos vida uns aos outros. Família que muitos não têm em casa, muitos têm os filhos fora, muitos vivem sozinhos. Olá, então, bom dia, 8 horas e 12 minutos. A hostilidade e a miserável ditadura do poder central. E cada vez as pessoas têm menos com quem falar. Cada vez as pessoas veem os seus familiares, os seus amigos debandarem e irem para outras paragens. E depois temos aqui, sim, trabalho precário, trabalho sem direitos. Acaba por ser um desabafo mesmo. As pessoas encontram neste espaço uma forma de dizer o que lhes vai na alma. O retrato do país através dos programas de rádio, conversas de desemprego e de imigração, do que falam os portugueses quando estão no ar. Minha terra é tão bonita, os jardins ainda muito mais, raparigas e rapazes, esses são ainda mais. É ainda no meio da madrugada que Nicolau faz o seu caminho até à rádio, em Bragança. É ele, o motor do tio João, um programa que há 24 anos e um mês acorda com os transmontanos. Olha a nossa tristonha, agora está sempre tristonha. Vamos andar. Eu sei que ter o filho no Kosovo, que lhe mete uma complicação daquelas de... etc. Porque é mãe. As pessoas não gostam de viver em solidão. Mesmo sozinhas, vivem em família. E depois gostam de se ouvir umas às outras. Gostam de mostrar o talento que têm. Gostam de ser úteis. E depois gostam de ser felizes. A família do tio João é mais do que um programa de rádio. Nicolau diz-nos que é um ponto de encontro, uma família, para quem está mais isolado. O meu cunhado também andou a fazer um tratamento em Vila Real. Agora também continua a ir lá às consultas. Nas grandes cidades do Porto, Lisboa e Coimbra, também a família do tio João era obrigatória. Porquê? Porque há pessoas que, vivendo em prédios, vivendo com muita gente, vivem mesmo sozinhas. É gente que viveu, não numa crise, mas em muitas crises, viveu com a barriga vazia, mas com um sorriso no rosto. Olha, um grande beijinho e força, coragem! Nada de deitar a toalha ao chão, menina! Você agora é que mais força pode dar em casa, por isso vamos lá saber delas, não sei aonde, mas temos que as encontrar. É verdade. E já sabes, há várias Da força transmitida nas palavras das 7h25 para quem conversa à noite. A 300 km de distância também se ouvem nos auscultadores os desabafos de um país em que os membros da família vivem longe
uns dos outros. Um beijinho então da filhota, não é? Que faz aninhos também, para o José Cardoso que está na Alemanha e que provavelmente até poderá estar a escutar-nos, não é verdade? E a ficar aí com saudade de dar um beijinho querido à sua filhota. Querem mais conversar, necessitam, têm mais essa vontade de conversar e portanto é de facto um programa de despedidos. E como puderam constatar também, as pessoas até deixam ao meu critério. Boa noite, sejam bem-vindos a este que é, como sabe, o habitual espaço dos discos pedidos, como sabe, o programa familiar, como é costume já dizer-se, é claro. No programa Mais Vale Pedir, Luís já ouviu as maiores confissões e os desabafos mais íntimos. Sente-se uma espécie de padre ou um psicólogo em linha direta. E ao fim e ao cabo acabamos por tornar aquele momento menos bom o melhor possível, não é? Eu emigrei com a idade de 19 anos. Pois, 19 no anos. ano 1971, que foi os anos muito difíceis, que muita gente emigrou. Por vezes o dia pode não correr muito bem, mas entrando aquela porta, chegando aqui, dá-se um ai, um ui, começa-se a ouvir música, entra-se na conversa das pessoas. A minha função é um pouco essa, é tentar aliviá-las de alguma forma daqueles momentos menos bons. E vamos mantendo, vamos conversando um bocadinho até off-record, não é? Prepara-se ali uma conversa, depois já se sabe, elas já sabem também, porque penso que já estão rotinadas nestas andanças, não é? E portanto já sabem quando é que estão no ar, já perguntam mesmo isso, já estão no ar. Pronto, aí é por números já, não é? Olá, viu, bom dia, olha quem fala a nossa gente, é o nosso Amândio de Castro Vicente. Hora do Conselho de Mogadouro. Então o que é que tem feito da vida, amigo Amândio? João, aqui é Marlinha. Ai, a queimar linha. É, sim, senhor. Falo lá porque está aqui um candeeiro que está fundido, há um fontenário que não deita água, ou qualquer coisa, ou há aqui umas pedras que estão soltas, as pessoas vêm me dizer a mim, não vão à câmara. Olha, falar de amor eu preciso, não é? Muitos de nós precisamos de falar de amor. Adelino Pinho conduz um programa de discos pedidos, onde a música portuguesa é eleita da audiência. Adelino rejeita a ideia de um Portugal apenas deprimido e triste. Ao telefone, houve portugueses com bom espírito. Vamos então a mais uma carta da Maria Amélia de Fajões, sócia da Liga dos Amigos, dedica ao seu marido e filhos, netos e bisnetos. Isto é por regra, nós não estamos a ver quem nos está a ligar, os telefones só piscam que está alguém a chamar e só conhecemos a pessoa depois que estamos junto do microfone. Eu já digo a muitas pessoas, é verdade, nós estamos mal, mas não estamos ainda a 50% de mal daquilo que eu passei, eu, por exemplo. Aí, Mariana, vamos então. É isso, vamos ouvir Lencinho Branco pelos Broa de Mel. Da música dos Broa de Mel para os maiores clássicos das canções portuguesas, enquanto se ajusta o volume da mesa a artistas que atuam em direto. Então se aparece um homem a tocar com uma concertina, vem uma pessoa cantar uma desgarrada, que muitas vezes acontece, não é? Vem a satisfação de dizer que vão conduzir o seu carro e vão ouvir a rádio regional. E que muitos disseram aqui, testemunharam que, porque é por causa das músicas que aqui divulgamos, não é? E como viu, o nosso tipo de música é isto, é alegres, populares. Quero fazer uma dedicatória para a minha família que tenho no São Burgo. Boa tarde, com quem falo? Linda Pedro. É muito mais importante estar a falar para milhões de ouvintes do que estar a falar para uma pessoa, não é? E então eles aproveitam a desabafar muitas vezes com ou sem razão e aproveitam então os microfones. Entram em direto, tomam conta dos microfones e até falam uns com os outros. Pintam por palavras o que sentem. A toda a hora. 7 e 7, são 14, com mais 7. 7 e 7 da manhã. Apenas se contam as horas, porque o tempo para cada conversa é à vontade do ouvinte. Bom dia, bom dia. Falamos com quem? Eu é que já das 5 menos um quarto que estou a ouvir o rádio. Ai, já? Também é do Clube dos Madrugadores? Também depende da nossa companhia? Claro, já ao tempo. Todas as pessoas que estão a viver aquelas doenças marotas, que são hospitalizadas no tal Hotel da Boa Esperança, como lhe chamamos, que é os IPOs, tanto em Lisboa como no Porto, gente que já passou por esse sofrimento
é gente que vai dando forças àqueles que estão a iniciar. Então hoje vai ao hotel da Boa Esperança, vai fazer o check-up e vai estar aí um rapaz novo. Oh, amigo Zé Teixeira, mas que fado é este? Ouvir-nos sem nos falar é ser egoísta, amigo maroto. Boa tarde, Mariana e Sra. Avelino Pinho. Nem preciso que identifique, é a Lucília de Cesar. Quatro rádios locais que são uma família para os ouvintes. Aos microfones falam-se por vezes as únicas palavras do dia. Em antena, a doença é combatida com amizade e a solidão com humor. Andei, sabe Deus como, mas a levar a minha vida para ter a minha casinha. Não emigrou, mas teve que fazer também muita ginástica, não é? Pois está claro. Sim, senhora, mas a vida é mesmo assim. Ora bem, ora bem. No ar, há um retrato de um país para escutar a qualquer momento. Num território com mais de 92 mil quilómetros quadrados, a companhia pode estar a apenas alguns segundos de ser sintonizada. Ora, aqui vivo sempre aparece a nossa amiga Albedeninha, linda! Relatos, desabafos, histórias partilhadas na primeira pessoa nas rádios locais. É isso que fazemos também aqui no Porto Canal. Contamos as histórias na primeira pessoa, em reportagem, todas as semanas, no primeiro parágrafo. Contamos as histórias por palavras, que são o retrato do nosso país.